Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 118, de 180. Ante a Palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João, capítulo 6, versículo 63. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseeis, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e aos medicamentos, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos, agora com esta lição 118 de 180. Esse nome, ante a palavra do Cristo, que significa diante
perante a palavra do Cristo, Emmanuel utilizou esta passagem que foi anotada pelo apóstolo João, no capítulo 6, versículo 63. São as palavras do Cristo, de Jesus. Jesus, então, disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. E Emmanuel faz um comentário extraordinário, que nos leva a refletir muito mais longe do que o habitual. Ele começa a dizer: em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Neste primeiro parágrafo, Emmanuel já nos diz o seguinte: que em todos os tempos sempre surgiram grandes espíritos que sabiam muito bem manejar a palavra, grandes poetas, grandes filósofos, que impressionavam as multidões. Mas, entretanto, todos eles falavam em um âmbito circunscrito, ou seja, eles tinham um foco. Um era político, outro era filósofo, o outro era um escritor. Então, todos eles tinham uma circunscrição, isto é, eles atuavam somente ali num determinado espaço da palavra. E ele diz: ainda quanto se façam ouvidos em vários continentes, ou seja, eles são conhecidos muitas vezes em diversos países, em diversos continentes. E ele continua dizendo: Dante define uma época. Então, Dante foi um escritor, um poeta, político, que hoje chama-se Itália, local que ele nasceu. Então, que ele teve uma abrangência muito grande. Até hoje nós conhecemos, e outros países também o conhecem, mas dentro daquilo que ele falou. Da mesma forma, Camões exalta uma raça. Camões foi um poeta português que também teve o seu papel diante da humanidade. Shakespeare configura as experiências de um povo. Shakespeare foi um dramaturgo, o inglês, é considerado o maior escritor inglês. Voltaire exprime determinada transformação social. Voltaire foi um filósofo da época iluminista na França. Então, ele dá aqui 4 exemplos de pessoas que foram eminentes em seus países, fora dos seus países, não é? Mas que tiveram uma atividade circunscrita num determinado campo da letra. E Emmanuel continua dizendo: a palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então, depois que Emmanuel falou desses eminentes
espíritos que tiveram na Terra, como Dante, Camões, Shakespeare, Voltaire, ele diz que a palavra de Jesus, no entanto, transcende lavouros artísticos, ou seja, ele vai muito mais além do que qualquer tipo de ofício. Ele foi, como podemos dizer, abrangente. Ele foi aquele que abrangeu todas as circunstâncias da vida. E ele ainda continua dizendo, ele dirige-se a todas as criaturas da Terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Ou seja, ele está falando, Jesus, no seu Evangelho, fala para todas as criaturas. Isto é, todas as criaturas da Terra têm condições de entender as suas palavras. Todas. Não é um filósofo que falasse para uma determinada raça ou para um determinado grau de entendimento. Ela fala para todos os graus de entendimento. Isto é, em todos os campos de evolução em que a criatura se encontra. E Emmanuel continua dizendo, é por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso. Então, ele explica que a doutrina espírita está refletindo esses conceitos de Jesus, não por uma simples reforma dos conceitos superficiais, isto é, apresentar o Evangelho de Jesus de outra forma, simplesmente por apresentar para falar que está diferente. Não, de forma nenhuma. Ele explica a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Então a doutrina espírita não é isto. Não é como se você pegasse um prédio antigo, desmontasse e reconstruísse ele novamente, dando um efeito exterior para ele de forma mais bonita, mais atual. Nada disso. A doutrina espírita não é isso. A doutrina espírita, ela reflete a reforma de uma forma completa. Ela mostra o cristianismo redivivo, lá das bases. Então, por isso que nós temos que estudar o Evangelho, e ir lá nas bases para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer. Porque ele não falou para aquele povo daquela época, ele falou para a humanidade. Ele não veio para aquele povo, ele veio para todos nós de toda a humanidade. Ele continua dizendo, os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicando caminho, roteiro, ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, olha que coisa interessante. Os ensinamentos do Mestre, nos espíritas cristãos, nos constituem um sistema renovador. Isto é para renovar a criatura. Ele nos indica o caminho, o roteiro de ação. Ou seja, o caminho é este, é o Evangelho de Jesus, é estudá-lo. Roteiro de ação, ou seja, o que nós temos que fazer. E a diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Então, o Evangelho de Jesus nos indica o caminho, a ação que nós temos que dar e a diretriz que nós temos que fazer para o aperfeiçoamento. Por isso que ele ainda continua dizendo sobre os ensinamentos do Mestre. Ele diz assim, quando os manuseis, ou seja, quando você manusear o Evangelho de Jesus, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza. Olha, isto é uma coisa muito interessante. Então, quando nós manusearmos o Evangelho de Jesus, nós não devemos julgar que estamos apenas diante de um espetáculo de beleza, que na verdade é um espetáculo de beleza o Evangelho de Jesus. Mas não apenas isto, é muito mais, muito mais. Continua dizendo, junto do qual devas tão somente chorar.
Isto é, se nós pegarmos a parte em que Jesus foi crucificado, aí nós vamos chorar, vamos ficar indignados, não é? Continua dizendo, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Então, ele continua dizendo que nós podemos nutrir a nossa emotividade ao ler, ao estudar o Evangelho. E também pensar nos nossos erros, porque Jesus diz lá que nós não devemos julgar, não é? Que ele não julgou em situação nenhuma, e nós estamos julgando ainda. Então nós vamos nos penitenciar com os nossos erros. Emmanuel continua dizendo de uma forma tranquila, de uma forma simples para nós, além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. Olha que maravilhoso. Então, se nós estivermos diante do Evangelho de Jesus, se nós acharmos que ele é um espetáculo, ele é um espetáculo, que devemos chorar, que nós devemos chorar, choremos, que nós ficaremos emotivos também, não é? Agora, nos penitenciar diante dos nossos erros, realmente é um equívoco. Nós não temos que nos penitenciar, nós temos que nos reajustar. Por isso que ele diz, além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar. Porque ele nos trouxe o Evangelho para que nós possamos pensar. Aliás, inicialmente nós temos que ler, o que muita gente não faz. Muitas vezes ele diz que é cristão, mas ele não lê o Evangelho, ele não estuda, ele não pensa, não é? Nós temos que purificar-nos. Purificar-nos é entender o Evangelho e começar a aplicar o Evangelho dentro do nosso dia a dia. E nós estaremos assim, então, nos purificando. Porque é isso que ele queria. Jesus não queria que nós ficássemos nos penitenciando, dizendo, eu sou um pecador e tal, eu sou um coitadinho, nada disso. Ele trouxe o Evangelho para que nós pudéssemos estudá-lo. E estudar, e aí possamos nos melhorar mudando nossas atitudes. Se não houver mudança de atitude, não adianta nada. É chover no molhado. E para que nós, então, nos purificarmos e reerguermos e servir o próximo. Continua dizendo, a necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. Olha que coisa maravilhosa. Então, Emmanuel nos diz que a necessidade da alma, a necessidade nossa, de todos nós, é semelhante à sede ou à fome. Então, nossa alma tem necessidade do Evangelho de Jesus, porque ela é semelhante a essa sede ou à fome. Ou seja, nós precisamos disto, ao desajuste moral ou à moléstia. Então, quando você está no desajuste ou está com a moléstia, é exatamente a mesma necessidade, que são iguais em qualquer clima. O que ele quer dizer que isto é o que todos nós da humanidade temos. Nós temos necessidade de sede, de fome, o desajuste moral que nós temos, que nos ocorre a moléstia, e que também são iguais em qualquer clima, isto é, em qualquer país. E ele continua dizendo, Emmanuel, a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Então ele disse no parágrafo anterior, a sede e a fome, e aqui ele fala, à fonte e ao pão. Ele falou do desajuste moral e a moléstia, e aqui ele falou do fator equilibrante e ao medicamento, que são fatores equilibrantes, né? Então, é fundamentalmente os mesmos em toda parte. Então, a necessidade da fome, a necessidade do pão, da fonte da água, de ter equilíbrio do medicamento, é o mesmo em qualquer lugar.
assim como o Evangelho de Jesus. Ou seja, os conhecimentos aplicados do Evangelho de Jesus é o mesmo que é necessário em todo o país do nosso mundo. Na conclusão, ele diz: no trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Então, Emmanuel fecha a lição dizendo que no trato, pois, de nós ou dos outros, para nos relacionarmos uns com os outros, nós não podemos esquecer que Jesus nos avisou de que suas palavras é espírito e vida. E é realmente isto. É uma necessidade de todos nós, independente de nossa cor, raça, credo e de tudo mais que possa querer nos separar, nos distinguir uns dos outros. Para mim foi um grande prazer fazer essa lição. Espero que tenha sido para você também e que nós possamos caminhar nessa diretriz que nos ensina o Evangelho de Jesus. Um grande abraço e até mais ver.